quem quiser falar, é só levantar a mão que eu vou anotando a ordem aqui. O Maurício já pediu, então eu vou passar a palavra para ele. Então é só eu levantar a mão ou pedir aqui para entrar na ordem no chat, e eu estou anotando aqui e vou passando a palavra. Tá bom, gente? Obrigada aí mais uma vez. Bom, gente, durante as várias falas, eu fui anotando várias perguntas, né? E elas foram aumentando conforme as pessoas foram falando, né? Fui tendo mais dúvidas ainda, né? Mas eu vou fazer uma das perguntas só agora, depois, se tiver tempo, eu pergunto as outras também, ou até a gente continua conversando depois. E eu vou começar até pela última, que acho que é até mais estimulado pela fala do Rodrigo, né? E que o Rodrigo fala da gente procurar exercer mais a cidadania, né? Ser até mais cidadão do que cineasta, né? Não estou botando palavra na boca do Rodrigo, mas estou mais ou menos interpretando, né? Então, eu penso assim até, eu acho que isso aí é uma coisa da gente pensar nos formatos dos projetos que a gente vai fazer, né? Eu acho que esses formatos podem ser produções mais cidadãs, né? Eu dou exemplo do que eu conheço, assim, e do que eu faço, né? Porque a maioria do nosso trabalho no núcleo de cinema de animação é trabalho com escolas da periferia, com instituições sociais, coisas assim. Quer dizer, a gente está exercitando o audiovisual e, ao mesmo tempo, a gente está fazendo esse trabalho cidadão, né? De formação, né? Estou falando do núcleo, mas são várias outras entidades que trabalham parecido assim, né? E, então, eu acho que isso é uma orientação para nós todos. Eu acho que no caso da gente fazer projetos pensando na Lei Aldir Blanc, esses projetos acho que são menos pessoais e mais voltados para a cidadania, assim, né? E a pergunta que eu queria fazer, eu não sei se é a Cassiane que vai saber responder, o Janice, quem é que está mais entendendo isso, se uma entidade, assim, como a CTAV, pode apresentar um projeto, assim, coletivo. A CTAV não tem, assim como também o fórum não tem, né, um CNPJ, uma formalização jurídica, né? Se uma entidade assim pode apresentar um projeto voltado assim de audiovisual, que aqui a gente está na Câmara do Audiovisual, a gente vai falar de projetos de audiovisual, né? Mas com um viés mais cidadão assim mesmo, né? De trabalhando com que esse dinheiro que vem que é um dinheiro público, que ele retorne para a sociedade, né, através desse trabalho que a gente vai fazer. Se eu não fui muito claro na pergunta, vocês podem me cobrar aí mais esclarecimentos. Obrigado. Eu entendi, sim. Eu achei que foi bem claro. A Cassiane vai falar com maior propriedade, mas pela minha visão, pelo meu entendimento, vai depender da regulamentação e implementação pelos estados e municípios. É aí que vai... Não é isso, Cassiane? Cassiane, está aí? Oi, Cassiane, pode falar. O Lucas está na sequência, mas como a gente já está trocando e respondendo, na sequência eu passo para o Lucas. Pode falar. Tudo bem, Lucas? Beleza. Pode ir, Cassiane. Tá, como preferir. Não, também acho que não é uma dúvida que eu tenho certeza para responder, não, Maurício. Eu entendo que, pelo que eu já consegui acompanhar, as propostas por editais, eu acho que concordo com a Janice, vai depender muito da regulamentação de como o município constrói, né, a regulamentação do município e o próprio edital, porque cada edital é construído pelo município. No entanto, eu entendo que pessoas... Picotou um pouquinho o seu áudio, Cassiane. Caiu o áudio. Que não, inclusive essa pergunta foi feita ontem. Essa pergunta foi feita ontem em Mogi das Cruzes. Volta só um pouquinho que picotou um pouquinho. Volta um petelinho aí para trás. Eu entendo que não é possível sem ter um CNPJ ou um CPF vinculado. Então, eu acho que todo projeto vai ter que estar vinculado a um CPF, né, uma pessoa física, ou um CNPJ, uma pessoa jurídica. Se a CETAV não é pessoa jurídica ainda, eu acredito que não é possível. Inclusive, essa pergunta foi feita também no Fórum de Mogi das Cruzes, e a resposta do secretário Matheus Sartori foi de que não, coletivos não podem propor.
tá? Mas isso são entendimentos que estão sendo construídos também nos municípios. Legal. Lucas? Só para terminar o assunto aqui, eu entendo ao contrário, porque já teve PROAC estadual de ponto de cultura, que os coletivos puderam participar, com alguém encabeçando, um CPF encabeçando, representando. Então, eu torno a insistir, vai depender de como vai ser a regulamentação por cada município. É o município que vai ter que deixar claro isso na regulamentação. Eu já vi casos, por isso que eu acho que não é impossível, tá? E que vai depender do município. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Gente, o pessoal está trocando aqui no chat também, então quem não está olhando também vira o olho para cá para o chat também, que está rolando aqui uma troca maneira também. Tudo ao mesmo tempo, vários povos. Lucas, está com você, mas só fazendo um parêntese, existe já um apontamento de contrapartida na proposta dessa lei, né? Então, acho que é muito importante também o ponto do Maurício lá, quando ele falou da criação desses projetos, de como vão ser feitos esses projetos, né, da gente ter um olhar menos pessoal e mais coletivo. Então, também acho que isso vai quase que virar uma obrigação, né, também com esse ponto de contrapartida que também está exposto lá. Desculpa, Lucas, era só para não perder o fio da meada, mas vai lá, é com você. Bom, eu gostei muito das explicações e explanações de todos. Só queria, só um ponto no que eu gostei muito do que o Dias falou, só um ponto que eu acho que não, essa questão de liderança, a gente tem que pensar bem nisso e como estimular. Eu acho que a grande questão é como estimular a participação dessas pessoas. Enfim, a gente já teve várias reuniões da CETAV em que as pessoas, a gente mandava e-mail para todo mundo e teve gente que até falou assim, nossa, mas vocês mandam e-mail para todo mundo? Assim, até o e-mail a gente vai. Se as pessoas não vêm, aí a gente não pode fazer nada. Se as pessoas não abrem o e-mail, a gente não pode fazer nada. Mas o que a gente pode fazer é estar aberto ao tempo todo a que as pessoas, a explicar onde a gente está, né? E mesmo que a gente esteja avançando, a gente ainda está aberto para as reuniões estarem abertas sempre, né? A gente está tentando abarcar sempre. A questão dessa separação que aparece, eu acho que é um pouco entre aspas essa separação, porque a gente também não tem uma maneira de se sustentar no sentido não só econômico, mas no sentido de... Particularmente, eu nunca fiquei convivendo muito com o pessoal de audiovisual, né? Eu trocava com outras pessoas, inclusive com o pessoal do Cupinzeiro, o pessoal... eu gostava de outras áreas, né? E não ficar trocando com o pessoal de audiovisual, enfim. Mas eu acredito que é preciso de um estímulo para a gente conseguir essa organização, né? Alguma coisa que a gente consiga se organizar, alguma coisa que fosse, a gente já conversou isso nas reuniões, alguma coisa que fosse como um clube, que tem uma coisa em comum, tem um interesse em comum, né? Não tem um interesse em comum quando a gente está fazendo coisas burocráticas, né? Tem muita gente que a maioria das pessoas não gosta dessa questão burocrática, então acho que isso é uma grande questão. Eu acho que é uma grande oportunidade, essa que a gente está vivendo, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante é que a gente seja, por um lado, ser bem aberto no sentido de conseguir conversar sobre essas oportunidades, mas, por outro, a gente está num momento delicado em que a gente tem que ser pragmático e tem que ser objetivo, né? Então, eu acredito que, objetivamente, o que a gente precisa aqui? A gente já tem um cadastro, por que isso? A questão que eu não entendo também é essa burocracia, de onde surge essa burocracia que eu preciso de 300 documentos para, né? Por que não pode? O que impede? O que é essa coisa jurídica que que a gente é impossível de alguém conhecer, né? Onde fica isso? Da onde veio? Será que veio desde aquela época, desde o Célio Turino? Sei lá de quando que vem isso.
quando que começa essa burocracia em que uma cidade fica engessada e alguém fala, porque tem alguém que fala, isso pode, isso não pode. Então, como que o SESC lançou um edital, que acho que muita gente se inscreveu, que se você for selecionado, você vai ter que tirar alguns documentos. Mas se não, não. Se não, você tem 3, 4 coisas para mandar. Então, isso sim democratiza, no sentido de poder, né, essa questão de não ter CNPJ é uma questão chave também se a gente quer atingir, se a gente quer essa capilaridade, que outras pessoas, que outro tipo de produção cultural seja realmente apoiada. Né? Então, o porquê eu me assusto um pouco no que o secretário disse de 60 dias, 4 meses, se é uma coisa emergencial. A questão desse edital emergencial do município, por todo o trabalho louvável que todo mundo teve, tanto a secretaria quanto o fórum, mas assim, foi um remar contra a corrente, foi um nadar contra a corrente, e a coisa não funcionou. Efetivamente, a coisa não funcionou. Então, eu acho que vamos aprender com isso e aplicar essa lei o mais efetivamente possível. E eu acho que a questão não é só transparência que falta. Não estou dizendo só na Secretaria de Cultura, mas assim, na administração. Então, pensar, por mais oposição, questionamentos políticos que a gente tenha, partidários, tudo isso, como que a gente faz para construir isso que o Dias falou, construir uma questão cidadã? Eu posso ser contra o outro partido, eu não compactuo com a visão dessa outra pessoa, mas eu não posso ser contra uma coisa boa que ele está fazendo, né? Então eu vejo um pouco como que a gente consegue, fica uma tensão, e como que a gente consegue quebrar isso no sentido de o bem para a cidade. O que a gente fica batendo na tecla, que a gente quer o bem para o audiovisual, tudo isso parece um pouco demagogo, mas a gente sorteio, no sentido de um lado o fórum, de um lado a secretaria, e a gente não consegue avançar. Eu acredito que isso que a Cassiane falou é importantíssimo. Por que não se utiliza? Oficialmente não pode. Tá, mas como que a gente resolve isso? Precisa de um esforço para se resolver isso, o quanto antes, porque a gente já teve a experiência agora, em momento de pandemia, de uma lei municipal que, convenhamos, é um pouquíssimo, um recurso muito pequeno. Tudo bem, isso pode ser para mim, pode ser muito pequeno, mas eu ia me inscrever, mas eu falo assim, pela questão burocrática, eu não consigo, eu tive que eleger, ou eu continuo o meu trabalho que eu estou fazendo, ou eu paro o meu trabalho e entrego as coisas atrasadas e com possibilidade de não receber pelo outro lado. Então, a gente fica de mãos atadas nesse sentido. Então, por que não se consegue avançar nessas questões burocráticas? Não só jurídicas, mas questões burocráticas. Eu acredito que faltam 2 coisas. Faltam transparência e ética. Ética no sentido de gente, não é com ofensas ou não é com... vamos avançar, porque, assim, se faz uma coisa, mas ela fica... não pode. Então, como avançar no sentido prático? Né? Vamos deixar as outras coisas, vai ter um momento da gente discutir isso, em algum momento a gente vai ter que enfrentar, enfim, tem várias coisas que a gente tem que enfrentar como discussão mesmo para esse país virar um país realmente. Então, mas efetivamente, agora é emergencial. Quando o secretário falou 4 meses, eu falei assim, poxa, essa emergência, né, já se esvai. Então, como que a gente trabalha essa emergencial, né? Essa palavra, né? É isso. Obrigada, Lucas. Vou passar para a Cassiane e vou ter que pedir para todo mundo para ser o mais sucinto possível nas falas, senão a gente não vai conseguir, a gente vai acabar se estendendo muito no horário aqui. Tá bom, gente? Cassiane, na sequência, o Dias, quando a Cássia terminar, Dias pode entrar direto, tá bom?
Dias, você tem horário? Quer falar primeiro? Tá. Lucas, eu fico um pouco de dúvida em algumas falas tuas, mas tempo que achou algumas coisas bem importantes, mas senti primeiro de esclarecer o porquê, não é nenhuma forma passando pano para a Secretaria de Cultura, né? Mas só para a gente entender os tipos de editais, para a gente, inclusive, na hora de pautar, cobrar, a gente saber as diferenças. Foram eu acho que quase 2 meses, Lucas, justamente brigando, porque assim, ó, as primeiras reuniões do Comitê de Crise começaram no final de março. Dia 7 de abril, o edital estava pronto. Né, foi um trabalho muito árduo de muitas pessoas, né, dentre eles Tiche, Dias, que construíram um edital impecável. No entanto, o modelo que isso ia sair, documentação, forma de inscrição, era uma incumbência da Secretaria de Cultura. E eles ficaram de 7 de abril até o final de maio, a gente ficou numa briga constante com eles, pressionando, fazendo reuniões, pressionando, perguntando, e assim, um trabalho muito grande. Eu falei com mais de 10 gestores municipais e colocava esses gestores em contato com a Secretaria de Cultura, porque eles não conseguiam nem falar com outros gestores para poder entender que caminhos eles podiam fugir, porque ali eles ficaram presos entre isso. Eu estou falando isso que diz respeito ao edital anterior, mas é o que vai vir pela frente, então a gente precisa entender. Então a gente fica preso, eles ficaram presos ou entre o concurso, o modelo de concurso, que é igual do PROAC, ou entre o modelo de credenciamento. O modelo de concurso, ele prevê um prazo muito longo, ele precisa, por exemplo, 45 dias para inscrição, 45 dias, 30 dias de avaliação, aí publica, aí recurso, isso tudo dura mais ou menos 3 meses. Então, lá em abril, a gente falava, vocês não podem lançar o edital, porque demora 3 meses para o dinheiro chegar na mão da pessoa. Então, precisa de um modelo mais rápido. Só que eles demoraram tanto para descobrir esse modelo mais rápido. Eu também tenho a mesma pergunta que você sobre a questão burocrática. Como é que é possível? Como é que é possível, né, o setor, a prefeitura toda não conseguir ter um diálogo entre as secretarias que permita, olha, a necessidade é essa, o setor jurídico trabalha para resolver a necessidade, e não o contrário, parece que é o tempo inteiro a secretaria, isso é histórico, Lucas, é em toda reunião, é o que a gente enfrenta, é por isso que o FIC não saiu até hoje, é por isso que um monte de coisa não acontece, né? Então, o que aconteceu? Eles soltaram o modelo de credenciamento. O modelo de credenciamento, por que ele diferencia do SESC? Primeiro, que o setor público nunca vai conseguir lançar um edital tão desburocratizado quanto o SESC, né? Por motivos óbvios, o SESC é dinheiro privado, né? E o credenciamento, ele quer dizer assim, ó, você mandou tudo e dentro das regras você recebe. Então, por isso que a certidão tem que vir antes e não depois. Então, mas seriam as mesmas certidões. Concordo absolutamente com você que foi muito infeliz o lançamento desse edital e a gente não sabia, a gente soube no dia que ele foi lançado. E a gente correu atrás para tentar ajudar as pessoas a se inscreverem, mas a gente não tinha acordo com isso. É que já que ele estava lançado, vamos tentar fazer com que o máximo de pessoas se inscreva e depois a gente vê como segue, né? E aí, como avançar, eu gostaria muito que tivesse alguém da CETAV no comitê de crise, além do Dias, né? Porque ele não consegue acompanhar todas as discussões e o Ramiro não tem se colocado presente no conselho. Ele não tem se colocado, né? Então, como avançar? Então, desculpa, Lucas, mas pela sua fala, às vezes, quando você fala tem Secretaria de Cultura de um lado e Fórum do outro, de que lado vocês se posicionam? De que lado a CETAV se posiciona? Né, se vocês entendem que tem dois lados, porque não existe dois lados, Lucas. Isso é o que vai para a rede social. Vocês veem o que eu posto na rede social, vocês veem a minha crítica ao Ney, vocês veem eu brigando com o Ney, vocês veem. Porque isso é quando a gente está no ápice. Isso é quando a gente encontra uma forma de pressão que vai para além. Vocês não veem a quantidade de e-mails, de cartas, de reuniões, de conversas, de diálogo, de paciência, de troca, de informação, de trabalhar. A gente trabalha para a Secretaria de Cultura. O modelo de credenciamento que eles chegaram depois que a gente mandou 10 gestores para eles. Então, a gente trabalha em conjunto. Essa pergunta que você faz é uma pergunta para a Secretaria de Cultura. Por que eles não conseguem avançar? Então, assim, mais uma vez eu peço, a CETAV tem que tomar cuidado para não colocar a pressão que coloca na Secretaria de Cultura no fórum. Porque nós não estamos, né? Vocês não têm que optar entre o fórum e a Secretaria. É muito transparente o trabalho que a gente faz. Está lá na página do fórum tudo para quem quiser ver. As reuniões são abertas, o comitê de crise ficou aberto o tempo inteiro para quem quisesse entrar. Né? Então, só para a gente equalizar um pouco isso, e eu estou pedindo, por favor, que o comitê da lei emergencial, a gente tenha uma representação da CETAV. A gente tenha, porque eu gostaria que mais gente me ajudasse a entender como é que a gente avança, Lucas. É a mesma pergunta que eu tenho. Tá?
É super legal, que bom que a Cassi falou, já me inspirou bastante também. Eu super identifico com tudo da fala do Lucas também. E só deixando claro, né, eu acho que não chegou a aparecer, mas quando eu falei tudo dessa coisa de que como a gente precisa se abrir mais enquanto audiovisual, nunca estava falando da CETAV, da gente especificamente. Estou falando realmente num sentido muito mais de plano macro, que também tem na cidade, né, não significa a gente especificamente, mas é essa estrutura, em último caso, que seja aquelas estruturas imaginárias que a gente acaba seguindo sem nem perceber. Eu sofro muito com achar algum tipo de solução para esse problema de estimular a participação, né? Adorei o que você falou de ser tipo um clube, já estou pensando em coisas aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, essas próprias questões, como eu acabei de falar, né? De repente, eu estou falando desse macro, essas questões que são meio estruturantes, assim, que a gente não percebe. Eu tive uma experiência de diretoria da ABD, a gente tentou trazer o movimento de cineclubistas das periferias de São Paulo para dentro da instituição. Fizemos um trabalho de meses. E a resposta que a gente teve foi isso: a gente não fica à vontade de estar aqui com vocês, que está cheio de gente branca, de classe média, não sei o quê. Sabe, é um negócio que vai além da gente. Mas a gente tem que saber, se a gente está ocupando esse lugar, a gente tem que quebrar, desconstruir esse espaço, desconstruir essa visão que também a gente tem. Assim como a gente também tem visão estereotipada de muitos grupos, a gente também tem que perceber que a gente passa uma visão que vira um estereótipo. Então, é um trabalho difícil, só que eu acho que é importante a gente começar a observar, porque quando você já verbaliza e já coloca onde está o problema, de repente a gente começa a quebrar mais naturalmente. Eu acho que tem algumas coisas de gestão que a gente pode ir pensando, eu digo gestão enquanto área de estudo, de conhecimento, de como a gente pode se articular para as coisas serem mais rápidas, né? Por exemplo, agora que a gente vai ter que trazer editais e tal, é super interessante que a gente consiga articular essa base, às vezes, com outros lugares, de ver experiências bem-sucedidas. Então, o trabalho de pesquisa é muito importante. E aí, um pouco respondendo aquilo, realmente, a gente manda e-mail para a galera não aparece, é super difícil, mas talvez se a gente tem a clareza, nossa, a gente precisa de alguém pesquisando editais do mundo inteiro, a gente vai, tipo, caçando corpo a corpo. Será que você não pode fazer isso agora? Não peço para você entrar na CETAV em todas as reuniões. Eu quero que você agora, você tem 2 dias, você consegue pegar para mim tudo que você acha de edital, não sei o quê? A gente conseguir direcionar um pouco mais esses aliados temporários que a gente tem. Talvez a gente conseguir fazer algumas reuniões que sejam para todo mundo e entender como que as pessoas podem se disponibilizar em uma coisa ou outra, saber as potencialidades de cada um para a gente poder aproveitar melhor. A gente mesmo, eu, por exemplo, tive muitas dificuldades em alguns momentos no comitê de crise, por um pouco de escassez de tempo, e outro por ter que tentar fazer coisas que não são das nossas habilidades. Aliás, isso é comum em todos os lugares. Pouca gente gosta de burocracia, e a gente está muito mais ligado às artes, aos fazeres, a outros tipos de processo, mas a gente, de novo, se a gente consegue fazer um breakdown assim do que é, analisar bem a situação, o que a gente precisa, passo a passo, conseguir desenhar um caminho isso, de uma visão mais analítica, e isso acho que nossa estrutura de audiovisual, de pensamento de produção, de executivos, a gente consegue colocar isso no papel e, de repente, propor novos modelos. Então, até pensar como que, de repente, a gente não consegue, em termos de organização, fazer essa estrutura de maneira organizada, né, articulado com secretaria, da gente monitorar processos, andamentos de editais. Tem muito edital sendo feito em outros lugares, e mais ainda fora do Brasil, né? Que os editais são acompanhados, não é uma coisa fechada. Você ajuda que as pessoas consigam cumprir as suas coisas, não é te dou um dinheiro, me traz a contrapartida. E nessa onda, outro ponto que eu tinha esquecido de falar, que está muito previsto nessa lei, os processos de transparência de tudo que vai ser usado de dinheiro. E isso é muito legal, porque conseguir colocar um sistema que a gente possa mostrar essa transparência de onde eles foram usados, com quem foram usados, como foi usado, isso, além de ser maravilhoso de ter esses materiais para estudar depois, só de pensar em expor, você já está pensando como que você está usando. E isso escancarado faz todo mundo refletir um pouco sobre esses usos. Eu acho que por aí é um caminho, assim, não estou dando uma solução direta, né, mas eu estou tentando colocar novas perguntas para ver se a gente consegue sair um pouco de onde a gente fica sempre, né, eu me coloco nesse mesmo lugar que está todo mundo, de tentar sempre as mesmas coisas, de estar desesperado, querendo alguma coisa diferente, então estou um pouco nesse processo, tentar reformular as perguntas para ver se a gente consegue dar um passo além e sair disso aqui. Obrigada, Dias. Mal, com você. É com você. Tá todo mundo muito sério.
É que eu aperto o botão do microfone, ele demora para fazer, eu aperto de novo e ele desliga de novo. Desculpa. Isso que Lucas e Rodrigo falaram agora há pouco de clube, então a gente tenta acho que ninguém de nós aqui gosta de burocracia, senão a gente não seria artista, né? Mas a gente tenta, nas reuniões da CETAV, misturar um pouco, né? Tanto que só a Tati gosta. A gente tenta abrir as reuniões, exibir no filme, né? Relaxar um pouco, discutir aquele filme, né? Conversar, né? Cada dia a gente abre a reunião convida quem vai na próxima reunião a apresentar um filme, né? E a gente começa, então, primeiro a gente inverte a coisa. Primeiro a gente se diverte, depois que a gente entra na parte da discussão, né? Então, isso que vocês falaram um pouco de tornar um pouco de clube, né? Mas, tendo que pensar na burocracia, embora não é a gente que resolve, mas acho que a gente pode, como o próprio secretário falou, que está aberto a ouvir, acho que a gente pode levar essa sugestão. Eu sei que o SESC é uma instituição diferente, assim, mas ela é pública também, né? Não sei se vocês trabalham muito para o SESC, mas eles desenvolveram já há alguns anos um negócio muito legal que chama Cadastro de Fornecedores. E aí você faz uma vez só aquele cadastro, o SESC São Paulo fez isso, né? Aí você faz uma vez só aquele cadastro, e aí dá aquela documentação toda, né? E aí, qualquer unidade do SESC no estado inteiro que te contrata, você não tem que dar nada de documento, porque você já está, ele só pede o seu CNPJ e olha lá, seu cadastro está tudo certo lá, né? Fica me ocorrendo isso, porque a Cassiane estava falando do mapa cultural, né? Isso é importantíssimo, né? Há décadas que eu ouço falar da importância desse mapa cultural, né? E agora foi legal isso, Cassi, que foi feito no Funciona, né? Que a Unicamp fez, eu me cadastrei naquele, me inscrevi naquele edital, lá fui até selecionado lá. E achei legal. Eu não sei se eu já tinha me cadastrado, mas eu fui lá e me cadastrei no mapa cultural, né? E é legal então, ali, por exemplo, o FIC podia ser uma coisa assim, né? As pessoas terem que ser cadastradas pelo mapa cultural para participar do FIC. É uma coisa tão simples, né? Colocar essa cláusula lá, né? Isso a gente pode levar essa sugestão. E outra coisa, será que esse cadastro, Cassiane, que foi feito no mapa cultura, no Fórum de Cultura, não tem como migrar para o mapa cultural, aqueles que não estão, para já aí chegar a quase 1.000 já, aquela coisa, não é possível, será isso? Eu sei que é uma pergunta de uma coisa mais técnica lá, mas a gente pode levar isso lá para a secretaria também. E tentar, na medida do possível, eu sei que dá muito mais trabalho ter que mexer, porque as pessoas ficam acomodadas naquele coisa que já está feita, né? Mas o SESC também era uma instituição super burocrática, cada vez que você era contratado, dava desespero, você ficava contente porque foi selecionado, mas triste porque tinha que preparar aquele monte de documentação. Aí, quando eles criaram esse tal cadastro aí de fornecedores, você não precisa mais, eles até te avisam, olha, a certidão de fundo de garantia vai vencer, você já vai lá e só dá, então, aí quando alguém te contrata, tá tudo certo. Então, é uma coisa, talvez, da gente propor lá, né, pro pessoal do governo, né? Então, é mais uma coisa disso que eu estava falando. E outra coisa, eu não sei se alguém aqui vai saber responder, né? Mas vocês têm ideia de quanto tempo demora a regulamentação da lei no município? Quando fala que nem o secretário falou aí de 30 dias, 60 dias, mas quanto tempo mesmo? Tem que fazer tudo aquilo de ir para a Câmara, voltar, se for assim, não faz nem 30, nem 90. Eram essas minhas questões de agora aí. Eu vou aproveitar, então, já deixar mais uma pergunta para a Cassiane, que ela já responde 3 em 1, pode ser, Cássia? Tá. Aproveitando a pergunta do Mal, o assunto que surgiu foi essa questão da quantidade de representantes para trabalhar junto com a secretaria ali. Aí, o que eu entendi é que o fórum sugere que seja o comitê, que sejam várias pessoas. E o secretário quer que indique apenas um nome. Aí eu deixo a minha pergunta para você. Essa discordância, qual é o risco que essa discordância representa para a gente, no sentido de não avançar com esse processo? Porque a gente tem aqui um ponto em comum aqui entre todos, é que a gente quer que a coisa seja rápida, quer que a coisa aconteça. E eu entendo também que esse é um momento delicado e que é um momento em que, se a gente não utiliza para pressionar, para que
a gente tenha a representação assertiva ali com o pessoal, que todos os setores estejam devidamente representados, se de fato isso a gente tiver que seguir com esse um representante só e aceitar essa condição ali, como é que o fórum e o conselho entendem como é que vocês pretendem fazer isso, como é que vocês pretendem eleger essa pessoa, e como é que as câmaras temáticas ou os setores regionais em si, como é que elas vão se comunicar, como é que a gente vai ser ouvido nesse processo, como é que vai ser isso? Porque eu acho que isso vai dizer muito a respeito dos próximos passos, né? Então já deixo o 3 em 1 aí também. Eu já fiquei na dúvida do 3, porque um é sobre essa questão da composição do comitê, uma é sobre a questão do mapa, né? E a terceira eu me perdi aqui, Tati. Pera, o Maurício falou de duas coisas. Falou do mapa, o Maurício falou do mapa, da inscrição, e falou da questão do edital, do tempo, se isso vai e volta para a Câmara, como é que tem que ser isso para fazer funcionar. Verdade. Isso, tá, beleza, isso. Tá, então vamos lá, anotei aqui para eu não perder. Bom, sobre o mapa, Maurício, foi até com o Vandão a gente conversou, porque foi duas questões. Primeiro, uma questão técnica mesmo, de transposição de dados de uma plataforma para outra. Aí teria que um funcionário copiar todos os dados e digitar todos os dados. Mas os dados, isso tem um perigo, um problema de exposição e transposição de dados errados, né? A gente não. É um trabalho manual que pode erro, inclusive expor dados das pessoas. A segunda coisa é que também tem uma questão que o mapa cultural, o tipo de dado que ele pede é diferente do que o formulário pedia, então não são dados que se cruzam, tá? Por isso que eu acho, mas assim, eu acredito que isso está sanado, porque o mapa cultural, ele já está com mais de 700, e o outro tem 800 e pouco, né, ou por volta de 800, então eu acredito que tem ali um paralelo, né, eu acho que quase todo mundo já está indo para o mapa, eu acho que mais um esforço da secretaria e de todos os movimentos, a gente consegue usar o mapa. A gente precisa fazer a secretaria validar, porque eles não confirmaram ainda. A gente precisa fazer eles validarem que o mapa cultural vai ser utilizado, porque senão a gente tem que ter um terceiro cadastro. Aí sim vira um problema, começa a virar um problema grande, né? A segunda coisa é sobre o tempo na Câmara. Na verdade, como é lei emergencial e já tem acordo governamental, ela é bem rápida a tramitação pela Câmara. O que pode ser demorado é a construção dela, Maurício, mas eu acredito que não vai ser a construção, porque já tem um monte de guia, de diretrizes, já tem até esboço, assim, o Comitê Nacional, ele está agindo muito rápido e com muita informação. A própria Jandira Fegali, né, o Célio Turino, eles têm trazido, assim, as informações praticamente prontas para o município, porque você imagina, o município do Porto de Campinas tem dificuldade, imagina municípios menores, né, que não tem estrutura. Então, eu acredito que a construção do edital vai ser rápida, eu não sei qual é o prazo para regulamentação, a gente pode conferir no guia, mas eu sei que o prazo para botar o dinheiro para circular são 120 dias, né, o prazo para execução. Eu não sei exatamente se a execução é o dinheiro na conta das pessoas, ou se é o edital lançado, ou se é o edital contemplados, né? Mas a execução do projeto é 120 dias, 3 meses, tá? E a terceira coisa, sobre a composição do comitê, Tati, eu acho bem preocupante isso, porque imagina, se a gente fica com 2 representantes, que seria 2, um do fórum e um do conselho, né? Se a gente fica com 2 representantes, é muito frágil, é muito difícil, imagina tudo que o Lucas trouxe, que eu tenho total acordo, né? E a gente com 9 conselheiras, a gente não consegue avançar. Imagina com 2 representantes. Então, o meu medo, eu tenho duas preocupações com a falta de representatividade. O primeiro delas é realmente a gente não conseguir ter força interna para fazer valer o que a sociedade discutir, porque a gente pode fazer, a gente faz um monte de reunião ampla, mas a gente não consegue fazer valer, porque o conselho não é deliberativo, ele não tem um poder tão forte. E aí, se a gente tem só 2 pessoas e, tipo, 10 do poder público, a gente fica muito fragilizado, né? Eles vão decidir como eles quiserem. E a segunda coisa é a questão eu tenho medo da Secretaria de Cultura perder o recurso, porque a Secretaria de Cultura já aprovou muitas vezes nessa gestão, eles já devolveram vários recursos, Janice com certeza acompanhou algumas coisas aí, tem histórico, eles já devolveram, inclusive, se eles demoraram 2 meses para conseguir lançar aquele edital ruim de credenciamento, vocês imaginam, né, a competência, eles não têm, como a Secretaria de Cultura não tem, a própria Rosalina falou, eles não lançam editais frequentemente, eles não têm uma equipe especializada,
Então, é muito perigoso. Então, a gente precisa garantir um comitê, Tati, no meu entendimento, que tenha uma representação maior, que a gente coloque pessoas qualificadas da sociedade civil, que entendam de edital, gente da Câmara, para a gente poder fazer a coisa andar, porque não é briga política. É técnica, a questão é técnica, só que eles são muito ruins de serviço, gente, é muito ruim, não é só má fé, é incompetência. E aí a gente não consegue avançar, por isso que eu acho que a gente tem que fazer valer ter mais nomes. E por isso a carta que a gente divulgou, né, pedindo a ampliação dos nomes. A gente não definiu como fazer a votação ainda. Se tiver que ser o conselho fazer uma indicação só, o conselho define entre seus conselheiros. Então, entre os 9 conselheiros, a gente faz uma votação entre os 9 e elege, porque o conselho não tem uma assembleia, né, com a sociedade civil. E o fórum, eu acredito que a gente tem que fazer uma chamada de uma assembleia urgente, colocar nomes e aí indicar o nome. Por isso que não faria sentido. Eles pediram 2 dias. Como é que a gente faz? Eu ia escolher, da minha cabeça, né? E aí, enfim, é isso que a gente não quer fazer. Mas a gente vai dar o prazo até sexta-feira. Se isso não acontecer, a gente vai registrar no Ministério Público e aí a gente vai tentar fazer uma campanha com a sociedade civil. Agora, ele fala, gente, na reunião, isso aí que ele falou, tipo, é só me procurar. Mas não é verdade, eles não respondem, é uma mentira, entendeu? Eu até peço desculpas da minha fala ter sido tão longa, mas eu não sabia fiquei sabendo agora à tarde que a secretaria está nessa reunião, então eu tive que aproveitar a oportunidade para falar com vocês e falar com ele ao mesmo tempo, por isso que foi uma fala tão incisiva e tão longa, tá? Passa a palavra. Gente, eu não sei se mais alguém levantou a mão. Rodrigo, você quer falar, Rodrigo? Não, só comentar um pouquinho, porque eu estava visualizando aquele manual da Confederação dos Municípios, que eles também, essa indicação, esse documento que saiu hoje, dá bastante mastigado o passo a passo que as secretarias têm que seguir, os municípios têm que seguir, né? Tira bastante dessas primeiras dúvidas. E o que está falando é que as prefeituras têm 60 dias para indicar o plano que vai ser usado. Então, tem que já dizer onde vai ser, não precisa gastar, mas em 60 dias tem que ter um cronograma, tem que estar já dito como vai ser usado, tarará, tarará, tarará. Então, 60 dias tem que estar já articulado esse desenho, pelo menos. E aí pode ainda estar em processo para soltar o dinheiro lá um pouco mais para frente, né? Tipo, fechando alguma burocracia. 60 dias a partir de quando? A partir do momento que o dinheiro entra no município. Que o dinheiro entra no município. Mas esse dinheiro vai entrar no município depois dessa suposta MP que vai ser assinada para poder liberar esse dinheiro, é isso? Tá correto? Exatamente, vai ter uma MP que vai ser assinada, que vai fazer vai estipular como vai acontecer essa descentralização do recurso, né? Como que ele vai ser passado pelo sistema dos fundos de cultura. E nas cidades que não têm isso ativo, quais são os agentes que vão administrar esse dinheiro, né? Porque onde não está ativo, e algumas cidades têm problemas de outras legislações que interferem no uso do dinheiro do Fundo Municipal de Cultura. Então, essas cidades tenham talvez alguma dificuldade extra, mas a partir desse momento que entrou o dinheiro, aí começa a contar o prazo. Você pode disponibilizar o link desse texto? Eu vou colocar, vou mandar no nosso grupo, então. Tá, do Avante Cetav. Maravilha. Eu só queria aproveitar e deixar registrado aqui, acho que a gente já pode encaminhar aqui também o finalzinho, mas eu acho importantíssimo de deixar registrado que qualquer critério que seja estabelecido pela secretaria para o acesso a esse recurso, na modalidade 2 e 3, né, no caso, ali no 2 e 3, a gente tem que estar muito atento que a gente está entrando aí, estamos em junho, estamos entrando no quarto mês de quarentena, de muitas empresas que estão sem receita, de muitos profissionais que já estão com dívidas acumuladas. Então, se a gente quer ajudar essas pessoas, a gente tem que ser mais flexível, porque a gente não vai encontrar aos 3, 4 meses aqui de restrição de trabalho e etc., pessoas com as contas em dia, com tudo absolutamente em ordem. A gente tem que, acho que é muito importante a gente bater nessa tecla também aí, no que for possível da gente lembrar que as pessoas estão economicamente fragilizadas e não vão atender a uma série de requisitos que podem ser criados para dificultar esse acesso. Então, a gente tem que estar muito atento a isso também. Gente, mais alguém quer falar? Porque eu acho que a gente tem 2 encaminhamentos para fazer aqui, né? O primeiro deles que é a gente votar aqui para a gente assinar como CTAV pela carta, né? Assinar coletivamente. E aí o Maurício depois
fazer o encerramento aqui. Eu queria aproveitar só sugerir de quando esses 60 dias começarem a contar, da gente fazer uma comunicação integrada entre fórum, câmaras temáticas ou qualquer outra instituição cultural, da gente fazer uma contagem regressiva, um relógio vermelho lá nas redes sociais, Facebook, falta um dia para a Secretaria de Cultura, piriri, parará, parará, assim, então, fazer uma divulgação articulada, a gente cria de algum jeito a gente elege alguém trabalha, cria essa arte aí do reloginho, e todo dia lá a gente fazendo uma contagem regressiva para a gente poder fazer uma pressão e a gente replicar isso lá no grupão, dessa necessidade, da importância de atender esse prazo, da importância da gente fazer, de estar ali todo mundo junto, acompanhando o processo para que as coisas aconteçam como tem que acontecer e que não sejam, e que o processo flua. Pode Rodrigo, antes da gente encaminhar, pode falar. Tá. Não, super legal esse tipo de ação, e acho que a outra coisa é realmente a gente se manter informado, passar esses documentos, ler a lei também, e se manter informado e conversando com as pessoas, né, com todo mundo que a gente puder, porque em qualquer momento pode vir um caminho interessante, a gente pode descobrir alguém que não está sendo contemplado. Nesse momento a gente tem que ser muito cooperativo e solidários, porque a gente tem que atingir todo mundo. E isso, o lado bom é que a gente vai acabar conhecendo todo mundo de verdade, a gente vai se reconhecer também, né? Então, esse processo, através do ICINE, por exemplo, a gente está tentando falar com todo mundo de audiovisual que está dentro da rede do ICINE, para todo mundo trazer as informações que estão rolando nas suas cidades, que às vezes alguém surge uma coisa nova. Os comitês que vão ser criados, tem vários, regionais, estaduais, né? Tem muita coisa que está rolando, só que é fundamental que também tenha grupos que sejam espontâneos, que ninguém, às vezes, nem saiba, porque a gente vai saber canalizar para algum lugar. Chega alguém, a gente não precisa estar em todos os comitês, assim, necessariamente, mas a gente sabe que já tem o fórum aqui, tem o Ramiro que está no comitê estadual, então a gente sabe os caminhos para levar alguma informação preciosa que possa surgir. E outro ponto, né, que a Cássia até colocou no chat, essa questão do cadastro de espaços, das produtoras, tudo isso que entra nessa ajuda que não são as emergenciais para pessoas físicas, isso também é um outro pepino de como que a gente vai entender quem são, como cadastrar, que vale para tudo. Se você ler o texto da lei, vale carnaval, vale circo, vale todo tipo de expressão de festa popular. Então, mas a regulamentação de uma coisa que é tão ampla é super complicada também, né? Então, para a gente já ir adiantando um pouco esses pensamentos, porque por enquanto a gente ainda está nesse momento de estar tendo essas ideias e começar a concretizar que o relógio vai correr daqui a pouco, esse reloginho vermelho. Beleza. Obrigada. Tati, eu queria tirar uma dúvida. Como vocês vão encaminhar a assinatura da carta do fórum, acho que vocês ficam mais à vontade para conversar isso sem minha presença, né? Alguém tem algum problema, gente? Alguém? Alguma objeção? Não, nenhuma objeção, Beleza, pode ficar. Eu acho que não, mas uma coisa que isso é bem particular, mas uma coisa que me incomodou foi quando eu entrei na carta para assinar, tinha algumas coisas acusando a secretaria, que eu acho que são legítimas também, mas isso me causou um pouco de espanto, só essa observação, assim, que eu li a carta, concordei com a carta, daí eu fui assinar e falei assim, poxa, mas não, eu não morro de amores por essa secretaria, aliás, muito pelo contrário, inclusive, mas acho que esse cabeçalho da carta me incomodou. Isso é uma questão pessoal, né? Mas eu acho que isso pode ter acontecido com outras pessoas. Tá, Cassi? Isso é uma impressão que eu tive também, mas aí vai também do meu jeito particular também, da forma como eu opto pela comunicação, por mais brava que eu esteja. Mas aí isso também me incomodou, até por isso que eu achei que a gente, como coletivo, a gente deveria decidir junto, antes da gente, monocraticamente, ali num grupo pequeno, assinar, justamente por conta mesmo ali, não sei, talvez de uma força de expressão. Mas a gente também entende o papel que é necessário aí também de questionar, o papel questionativo aí que tem que ser exercido. Mas o que eu acho que dispersa. Você está num objetivo, aí de repente aparece um ruído. Causou para mim, causou um ruído, né?
Então, fica aí também como ponto de observação aí como ponto de observação nosso aí para o fórum. De qualquer maneira, eu vou encaminhar aqui, pedir para a gente, 2 assuntos para a gente falar e a gente marcar uma outra reunião breve, que é uma indicação de uma outra representação ali nesse comitê de crise, a pedido do fórum ali, já que o Ramiro não está conseguindo, o Dias sozinho não consegue, e o Ramiro também não está conseguindo atender ali as necessidades do grupo. Então, tem que ser uma outra discussão aqui, interna aqui, para a gente também entender como é que a gente vai se dividir aí, como é que isso pode funcionar ou não. E eu acho que depois a gente pode marcar uma outra reunião para a gente ir mais a fundo ali, para a gente detalhar as nossas sugestões aí também, o que a gente pode fazer umas sugestões de pontos a serem observados aí nessa construção. Vamos votar, gente? Então, podemos aqui? Então tá, a favor da assinatura da Carta do Fórum, como coletivo CTAV. Todos a favor? Então, o CTAV assina como coletivo a Carta do Fórum. Só queria pedir a atenção da Cassiane aqui, como na figura de presidente do Fórum, para essa participação quanto à forma que vai ter que ser eleita esse representante, esse ou esses representantes. A gente, como audiovisual, a gente tem muitas particularidades, e aí a gente volta lá naquele ponto onde o Rodrigo falou, que a gente está um pouco descolado, e o audiovisual um pouco fora da realidade, mas a gente também tem questões técnicas que envolvem aí as nossas necessidades, e a gente gostaria muito, muito de participar no que for possível, no apontamento de alguém que possa, e que entenda, e que possa representar a gente também nessas particularidades, necessidades técnicas do pessoal do audiovisual. Então, mais alguém? Que eu vou pedir para o Maurício encerrar, e aí, se mais alguém quiser falar, eu agradeço aqui a presença de todos que ficaram até agora, e da gente também martelar lá no grupão e pluralizar aí essa comunicação e a importância desse movimento da Aldir Blanc aí, que vai ser super urgente, né? Eu quero agradecer agradecer mesmo, foi muito importante, eu acho, né, a gente poder conversar, alinhar algumas coisas, vocês entenderem também um pouquinho de como está funcionando. Dizer que a gente tem a página do Facebook, onde tudo é postado, né, então a questão da transparência fica tudo na página, e nós temos o grupo do WhatsApp também, né, os 2 grupos de comunicação, não são grupos abertos, são grupos onde os conselheiros e a executiva do fórum coloca. E aí, a carta, ela foi construída pelos conselheiros de cultura, tá, Lucas? Todos os conselheiros tiveram acesso à leitura e à aprovação dessa carta antes do envio, tá bom? Eu falo sempre isso porque é bem importante a gente sempre lembrar que a CETAV tem uma representação direta no conselho, né? Eu não, realmente, eu até li agora a carta, eu não vejo nenhuma, no cabeçalho, nenhuma palavra que a gente fale da Secretaria de Cultura, mas eu acolho sua opinião, agradeço. Não, Cassiane, quando você entra no link... No formulário. No link do formulário. Que você vai assinar. Lá no formulário. Não na carta. Exatamente. Então, que é uma espécie de um cabeçalho, eu acho, do formulário, não sei, né? Tá. Mas não é na carta. Eu vou verificar, porque a gente tinha construído a carta e o cabeçalho da carta, ela era, inclusive, um cabeçalho um pouco mais duro, e a gente reconstruiu ele justamente para ser mais ameno. Mas talvez no formulário tenha ficado, então eu vou verificar isso, tá? Se o formulário está diferente da carta. Tá. A introdução, tá bom? Obrigado. Mas agradeço. Eu que agradeço. Maurício, então, presidente. Vai lá, presidente. Ele é o vice-presidente, o presidente... O presidente está dormindo essa hora. O presidente está dormindo essa hora. Dá uma boa, vai dormir. Joaquim é o filho da Fernanda, tem 1 ano, presidente. Gente, eu queria, uma coisa que era para ter falado no começo, o Ramiro está adoentado, por isso que ele não está aqui hoje. Aliás, depois eu queria perguntar, eu não estou tendo notícia dele, não sei como é que ele está. Depois a gente queria saber. Está todo mundo preocupado também. Está todo mundo preocupado. A Bruna tem me ligado aí, perguntando dele, do Cine, né? Gente, eu tinha convidado, na verdade, tinha convidado também a Bruna para vir falar sobre Cine, e ela não pôde vir, mas foi até bom, porque acho que um assunto a mais não ia
não ia nem dar muito certo aqui, e ela ficou de vir talvez na semana que vem, ou na outra, a gente vai agendar um outro dia para ela vir esclarecer tudo que quiser sobre o Ensine, né? Gente, eu queria agradecer a todo mundo que participou e lembrar uma coisa assim, olha, todos nós aqui são pessoas que estão dedicando o seu tempo sem ganhar nada, assim, né? Então eu tenho o maior respeito por todas as pessoas que fazem o que a maioria de vocês estão fazendo, e eu faço um pouco também, né? Já falei isso para a Cassiane numa outra vez que fui chamar ela, né? Aliás, a gente está sempre convidando, né, Cassiane, não dá muito certo, e eu entendo até, né? Porque no seu caso você se envolve num monte de outras coisas, né? E todas essas coisas que tomam esse tempo, assim, não remunerado. Então, eu acho que todos devem o maior respeito, e se de vez em quando escorrega alguma coisa, passa alguma coisa, a gente tem que levar numa boa, assim, né? Então, queria dizer isso daí, né? Eu agradecer a presença de todo mundo, eu acho que foi muito produtivo para nós, eu acho que foi muito legal ter a gente precisava, né, de ter essa discussão, é claro que ela não se esgota aqui, né? E é isso, então. Eu acho que é só agradecimento que eu tenho que fazer mesmo aqui. Muito obrigado e boa noite a todas e todos. Tchau, queridos. Boa noite. Descansem todos. Sombra e água fresca para geral. Vamos trabalhar. Tchau, Beijo, queridos. gente. A gente se fala de Tchau, novo. gente. Tchau. Obrigada. Obrigada, Cassiane. Obrigada aí pelo tempo. Obrigada Boa mesmo. noite. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau, tchau.